E aí, minha gente, já falamos, né, sobre autoria mosaica do Pentateuco, falamos sobre teoria documental, e quando falamos de teoria documental, nós falamos do documento javista, eloísta, sacerdotal e deuteronomista, sendo que a gente percebeu uma certa mescla de trechos da escola javista, trechos da escola eloísta e trechos da escola sacerdotal, de acordo com alguns momentos da história do povo de Israel, alguns dados que demonstravam uma mudança de época. Numa pesquisa crítica literária, né, alguns, né, do autocriticismo conseguiram detectar que alguns elementos estavam sobrepostos. E nessa compreensão existe também o deuteronomista, né, que seria uma escola, né, em que a obra historiográfica ela é deuteronomística e que compõe o quinto livro do Pentateuco, que, né, é chamado de Deuteronômio, e o livro Deuteronômio contém inicialmente introduções, a seguir uma coleção de 3 leis e, por fim, um trecho final sobre as últimas palavras e instruções de Moisés e sobre a sua morte. A coleção de leis, portanto, forma a parte principal da obra. De fato, porém, é mais do que uma mera junção de preceitos e prescrições. Os textos legais foram, em geral, ampliados por explicações e exortações, de forma que se pode falar no caso de lei pregada. Então é como se de repente Deuteronômio fosse um comentário à lei, mais ou menos assim. E aí a pregação da lei do Deuteronômio mostra claramente uma determinada ideia diretriz, a saber, a adoração exclusiva do Deus único. Essa exigência básica expressa na introdução do capítulo 6, em forma de uma exortação de Moisés. No início da coleção de leis, ela se manifesta no mandamento de celebrar culto sacrificial em um só lugar central. Relacionada com este está simultaneamente a ordem de destruir todos os santuários pagãos no país e eliminar o culto a outros deuses. De fato, esta exigência determina também muitos dos mandamentos e das proibições seguintes. Em 2 Reis, capítulo 22, é relatado que por ocasião de trabalhos de conserto no templo, durante o tempo do rei Josias, aproximadamente entre 639 e 609 a.C., foi encontrado um código de leis. A reforma do culto, realizada em seguida, no capítulo 23 de segundo livro dos Reis, mostra claramente que ela concretizou a ideia fundamental do Deuteronômio, a de um único lugar de culto. Pode-se supor com certeza que o Deuteronômio foi exatamente esse código de leis. Contém muito material antigo, mas em sua forma atual foi redigido provavelmente apenas no século em que foi achado e começou a vigorar. As ideias do Deuteronômio tiveram efeito duradouro. Prova disso é, antes de mais nada, o domínio que exercem sobre toda a historiografia posterior, a começar pelo livro de Josué até o fim do segundo livro dos Reis. Isso já evidencia claramente na introdução do livro de Josué. Em Josué capítulo 1, versículo 7 e 8, Josué é demonstrado a proceder segundo a lei que Moisés lhe ordenara e a ocupar-se continuamente com este livro de leis. Terminada a tomada da terra, Josué, por sua vez, exorta o povo reunido a não se apartar deste livro da lei de Moisés. Isso, porém, quer dizer não cultuar deuses estranhos, mas servir somente ao Senhor. No livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10, é feita uma exposição resumida do discurso da história após a morte de Josué.
a história é considerada sob o ponto de vista de que os israelitas repetidamente se afastaram da adoração ao Deus único e passaram a servir outros deuses. O castigo por esta apostasia foi que toda vez o Senhor os dava na mão de espoliadores, isto é, de povos vizinhos hostis. Somente quando no aperto clamavam a Deus, Ele os salvava através de um juiz. Aqui, portanto, a exigência de adoração exclusiva ao Deus único tornou-se o princípio diretivo para entender a história. Fato bem semelhante encontramos nos livros de reis. Os reis são apreciados um por um, segundo o critério se esta exigência foi cumprida durante o seu governo e se o culto sacrificial ficou rigorosamente restrito ao santuário central de Jerusalém. O fim político dos reinos de Israel e de Judá é interpretado em 2,17 como consequência da apostasia. Por causa desta ideia mestra, homogênea, e por causa de sua nítida relação com Deuteronômio, denomina-se a exposição da história que se estende de Josué até segundo o livro dos reis, de obra historiográfica deuteronomística. Então a gente, por exemplo, vai observar que uma das marcas da obra do deuteronomista seria de mostrar o seguinte: olha, o caminho certo é você tratar Deus com exclusividade. Não tratou Deus com exclusividade, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Tratou Deus com exclusividade, fez o que era reto diante do Senhor. E aí, pastor, oi. Mas tanto hoje quanto naquele tempo tinha aquela turma que eu vou fazer se eu quiser, não sou obrigado. É do ser humano. Porque ele fala aqui no 2,17: disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Deu para entender? O povo tendo visto o que viu. Ué, não vamos esquecer que Caim bateu um papo com Deus, não foi? Deus falou o quê? Rapaz, por que te caiu o semblante? Caim ficou com inveja. E aí Deus fala: rapaz, era só você ser também dedicado, você teria o mesmo resultado. Olha, Deus ali batendo um papo reto, conversando ali com Caim, face a face. Só que Caim fez? Escutou, né? Já viu, por exemplo, quando você fala com a criança, e a criança, em vez de bater boca, a criança olha assim, aí tu pensa assim: convenci. aí quando tu vai ver, aí o que Caim faz? Mano, vamos ali. E aí Abel foi, e a gente conhece o resto, né? Então aquele caso é do ser humano, né? Assim, isso só deve ajudar a gente a duvidar um pouco da gente quando a gente se achar muito certo, né? É aquele caso, por exemplo, tem uma rapaziada, né, na minha igreja, né, que está ali: pô, pastor Robelão, não sei o que lá. Eu posso pensar assim: estou sendo perseguido. Mas eu posso pensar: meu Deus, onde eu estou dando mole? Eu posso escolher. Está dando para entender? Ou o contrário, eu estou pregando. A pessoa pode ficar com os braços cruzados, com cara feia, e pensar o seguinte: o pastor não gosta de mim, né? E passou a semana toda pensando num sermão. Ou seja, a igreja tem mais de 100 pessoas, mas o pastor passou a semana toda pensando só em me azedar o dia. Mas a pessoa pode pensar também o seguinte: será que eu não tenho que rever alguma coisa na minha vida? Então essa questão não tem a ver com Deus, tem a ver com a gente, né? Então, assim, é aquela ideia de: pô, eu posso estar errado, né? Mas, assim, isso daí, aí é que está a questão, né? Nisso consiste a condenação. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que amaram mais as trevas do que a luz? Porque suas obras eram más. Então, eu não quero que luz apareça para ver a minha casa suja. Então deixa a luz apagada, não acende luz não, senão a gente vai se aborrecer. Então esse é o caso.
Então, isso não tem necessariamente a ver se Deus está falando ou não. Isso tem a ver se o nosso coração está aberto ou não. Deus está sempre falando. A pergunta é: estamos sempre ouvindo? Esse é o caso. Pastor, Oi. mas no Antigo Testamento o povo seguiu uma orientação do profeta, vamos dizer assim. No dia de hoje, a gente fala diretamente, ou recebe a revelação direta. Tem muita diferença assim do... Olha, a diferença pode ser o modo. Como o Fernando falou, mas mesmo assim se eu desobedeci. A diferença está no modo de Deus se comunicar. Mas o modo do homem receber é o mesmo. A resistência é a mesma. Entende? Eu não quero, eu não quero. Eu quero, eu quero. Por exemplo, não sei se você lembra daquela passagem quando Jesus chega para Tomé e fala assim: Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. Porque o povo de Israel viu, mas não creu. Entende? Nós que estamos aqui não vimos e cremos. Então você percebe que a questão não está muito relacionada a Deus, está relacionada a nós. Aí é que está a questão. A fé é certeza do que se espera e convicção do que não se vê. A fé não depende dos nossos sentidos. A fé é como se fossem os olhos do coração. E aí, se seus olhos forem trevas, que grandes trevas serão. Só vai enxergar o contrário. Aí é de cada um. Então daí é onde eu bato na tecla: toma conta da sua vida, porque a gente vive muito patrulhando a vida dos outros. Mas agora, se tem alguém que a gente tem que patrulhar, tem que policiar ali, firme, é a gente. E é o que a gente menos faz. Geralmente é alguém que está tomando conta da gente, porque a gente está ocupado tomando conta de alguém, Então aí, por exemplo, tem gente que a gente pega as passagens do Pentateuco e o pessoal desce a lenha em cima do povo de Israel. Eu falo assim: mas por que você está falando do povo de Israel? A gente é igualzinho. Não, a gente não, pastor. Claro que é. A gente consegue murmurar de bênção. Tem gente querendo o que a gente quer e a gente reclamando do que a gente quer. Entende? É aquele caso, por exemplo, a mulher está reclamando do marido. Aí a vizinha de banco ali do lado dela está pedindo a Deus um marido. O cara está reclamando da namorada. O vizinho de banco dele ali no culto está pedindo uma namorada. O irmão ali está injuriado, revoltado com o emprego que tem. E o que acontece? O vizinho de banco dele está pedindo assim: Senhor, me dá um emprego. Então, observa bem, eles eram escravos, Deus liberta. Eles falam assim: que saudade dos alhos do Egito, das melancias. Entendeu? Ou seja, a gente era escravo, mas comia melancia. Que maravilha, Então, é o ser humano. Mas tem situações na igreja que a gente tem que falar, só olhar não vai no nível, não. Porque é o seguinte: será que sou eu que estou vendo aquele erro ali? Mas o que acontece? Provérbios 21, 2. Fazer melhor. Abra aí, Provérbios 21, 2, Fernando. Abra aí. Provérbios 21, 2. No dia de hoje também Gente, ser humano é ser humano. Não. O que diz a Provérbios 21, 2? Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Entende? Vai, continua. Mas o Senhor sonda os corações. Você viu? Ou seja, todo caminho é reto aos próprios olhos do homem. É o Senhor que sonda os corações. O que acontece? Por exemplo, imagina, estou eu na minha igreja, bonitinho, com a minha esposa. E aí, por exemplo, tem um irmão na minha igreja, estou dando um exemplo, tá, gente? Não tem isso não, só um exemplo. Aí tem um irmão na minha igreja que fica se insinuando para minha esposa. Aí o que acontece? Se o pastor dá uma chamada nele, aí ele pode pensar o quê? O pastor está se metendo na minha vida. Se eu dou uma chamada nele, ele vai dizer que eu sou inseguro. Se a minha esposa dá uma chamada nele, ele vai dizer que a minha esposa fica fazendo joguinho e aí depois diz não sei o que lá. Eu não sei se dá para perceber que a parte mais complicada da vida do homem é o próprio homem. Se o homem aprender a lidar com a sua maldade,
O resto ele segue em frente. Só que o problema é que ao homem o seu caminho reto lhe parece. Então essa gente vai trocar de igreja, vai trocar de pastor, e a vida delas vai ser daquele jeito. Vai trocar de marido, vai trocar de mulher, vai trocar de emprego, e a vida vai ser daquele jeito. Vai trocar de bairro, e a vida vai ser daquele jeito. Por quê? Porque elas vão levar quem elas são para onde elas forem. Essa questão não tem a ver com Deus. Caim podia ser diferente, mas o próprio Deus disse: o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Ou seja, não sou eu que vou dominar o pecado que está batendo aí na porta, é você. Então, ou seja, todo mundo que está aqui é tentado, todo mundo que está aqui tem fraqueza. A questão não é a fraqueza ou a tentação, a questão é a atitude de cada um de nós frente à tentação. É aí que o nosso caráter, é aí que a nossa espiritualidade, é aí que a nossa aliança com Deus, é aí que o nosso compromisso com o Senhor, é aí que Deus está analisando. Deus não está olhando para ele: Fernando errou. Não, Deus sabe que Fernando erra. A questão é qual é a atitude do Fernando em relação ao erro. Primeiro, eu estou me empenhando para não errar. Errei, eu estou envergonhado, triste, disposto a refazer a minha vida. Ou, deixa a vida me levar. Aí quando acontece, foi a mulher que tu me deste. Aí quando acontece, igual Saul: Samuel, você demorou a chegar, os soldados estavam me pressionando. Entende? Ou então, se a gente pegar o caso de Arão, o que você fez? Sabe como é que é essa gente, né? Sabe como é que é esse povo? E aí o pessoal foi, trouxe o ouro, trouxe a joia, surgiu esse bezerro. É o ser humano, ao homem seu caminho reto lhe parece. Entendeu? Então, daí onde entra a seguinte questão. Por exemplo, vocês, caso vão para o ministério pastoral, não tenham a ilusão de que vocês vão mudar as pessoas. Vocês vão orientar, e as pessoas que reconhecerem o chamado de vocês, a autoridade de vocês, as pessoas que se submeterem à liderança de vocês, que ouvirem com docilidade a pregação de vocês, essas pessoas serão ovelhas de vocês. Agora, as outras são membros da igreja. Parece a mesma coisa, mas não é. Dizer o Senhor é meu pastor, todo mundo diz, mas o Senhor é pastor daqueles a quem Ele governa. O Senhor é pastor daqueles quem Ele dirige. Quem é dirigido pela Rede Globo, quem é dirigido pelo Felipe Neto, quem é dirigido como é que é o nome dessa novela agora? O Sétimo Guardião. Quem é dirigido pelo Jornal Hoje, quem é dirigido pelo Datena. O que acontece? Quem é dirigido pela coleguinha da escola, quem é dirigido pelo crente relaxado. Então, ou seja, é aquela pessoa que é seu pastor, não é o cara que você chama de pastor. Seu pastor é quem te orienta, entende? O máximo que você vai ser, né, é o que? Presidente da igreja, pregador da igreja, visitador. Está arriscado essa pessoa tiver até como funcionário, que tem que estar lá. Ela vai quando quer, você tem que estar lá, porque você é pago. Agora, não tem aquela ideia do tipo: é a pessoa que está ali me orientando para eu ser mais parecido com Jesus. E isso não tem a ver contigo, tem a ver com ela. Porque você pode ser um canalha e aquela pessoa ser uma boa ovelha. Você pode ser um homem de Deus e aquela pessoa ser um bode. Está cheio disso por aí. Tem pastor que você olha e fala assim: isso é um malandro. Porque minha esposa não entra naquele gabinete nem que a vaca tussa. Mas o que acontece? O povo confia nele. Tem aquele pastor que você olha e fala assim: meu Deus, eu não consigo chegar ao tornozelo desse cara. E todo mundo dizendo lá: palha seca, ele não sei o que lá, entende? Isso não tem a ver com você, tem a ver com as pessoas. Que tipo de igreja que essa gente quer ser? Que tipo de vida cristã essas pessoas querem ser? Então isso não tem a ver necessariamente com a questão de Deus, como o Jefferson falou, por exemplo, em relação à questão do tipo de revelação. Hoje nós temos a Bíblia. Caim conversou com Deus. O povo de Israel viu um milagre ali, Tomé andou com Jesus. Judas
caminhou, conversou com Jesus. Adão batia papo com Deus na viração do dia. Deu para perceber? A questão não é Deus, a questão é a atitude do coração humano. Pastor, eu digo assim, quer ver? Voltai-vos para mim, eu me voltarei para vós. Lembra do filho pródigo? Quis sair, o pai está lá no mesmo lugar. Quando ele voltou, o pai o abraçou, beijou e fez um churrasco. Porque às vezes o pastor está vendo algumas situações dentro da igreja e não pode corrigir devido, assim, digamos, a amizade que está entre as pessoas. Tipo, porque você esbarrou na mulher do cara, esbarrou no tio, sobrinho, tá entendendo? Aí alguém é da diretoria, o outro toca guitarra, e aí o que acontece? Nessa brincadeira, mas aí observa bem, esse problema é o problema do coração humano. Porque se a gente realmente fosse o que a gente canta, se a gente fosse realmente o que a gente prega pros outros, entendeu? Porque se você mente pro Jefferson, o Jefferson vai falar o quê? Fernando não podia mentir, crente não mente. Mas pergunta se o Jefferson diz isso para ele, na hora que a mulher fala assim, bem, tô bonita, tá linda, entendeu? Ué, deu para entender? Então, galera, julgar o outro é mole. O problema é se julgar, gente. Esse é o problema. E a Bíblia fala o quê? Se julgássemos a vós mesmos, não seriam condenados com o mundo. O pastor que vai no ministério do outro larga o aço, né? Mas na casa dele ele não... Porque não dá lucro. É aquele negócio, por exemplo, é interessante. Quem já me ouviu, você já me ouviu pregar. Por exemplo, é interessante o seguinte: do jeito que eu prego, se eu for em qualquer igreja, o pessoal fala assim: pastor é ousado, pastor prega mesmo, sem medo, tem coragem, não sei quem é homem de Deus, tal. Na minha, alguém já vai ficar assim: quem contou isso para ele? Porque eu estou lá, entende como é que é o negócio? Então, tem pastor que faz o seguinte: deixa isso quieto, vamos falar só de promessa. Só que é o seguinte, é como eu preguei ontem na minha igreja. Você quer ser o quê? Você quer ser profeta de Deus ou você quer ser funcionário da igreja? Não dá para ser as duas coisas. Se você for funcionário, seja um bom funcionário. Vai a todos os enterros, visita todo mundo, vai na cura do cachorro pudo da irmã Fefe, tu tá entendendo? Por exemplo, você vai no dia da festa da queda do dente do filhinho do irmão Joaquim, faz média com membro endinheirado, tu tá entendendo? Dá uma chamada nos filhos do verdureiro, né, para parecer que tu tem autoridade. Então tu vai vivendo. Bota a roupa que o pessoal quer que você bota, canta o que o pessoal quer, prega tal. Só que é o seguinte: um dia você vai estar cara a cara com Deus e Deus vai pedir conta a você da sua responsabilidade como pastor de almas, né? É o seguinte: o que você fez? Você não tem como pegar o irmão pelo braço, mas o irmão não pode te amordaçar no púlpito. Aí que está a questão. Eu não tenho como ir para um motel com um casalzinho de namorado que saiu do culto, mas eu posso pregar contra a fornicação. E se alguém vier me proibir de pregar contra a fornicação, aí eu vou perguntar: por que eu não posso, irmão? Só que quem é bobo de me criticar isso daí? Ninguém é maluco. Entendeu? Por exemplo, eu não tenho como impedir o fulaninho, né, de esperar o marido da fulaninha e ir para o trabalho para pular a janela da casa dela. Eu não tenho como impedir isso daí. E se eu não tiver prova, eu não posso fazer nada. Sem prova, está arriscado ele ter feito e eu ainda me lascar todo. Mas agora ele não pode me impedir de dizer que essa safadeza, quem é de Deus, quando faz, pelo menos se arrepende. Não fica na cara de pau como se nada estivesse acontecendo, sem nenhuma preocupação com a hora do Brasil. E aí, se vier me chamar para conversar, eu falo: não estou entendendo, por que eu estaria mandando em direta? Tem alguém aqui na igreja que faz isso, irmão? Entende? Ou seja, eu não tenho poder de entrar na casa de vocês, eu não tenho poder de dizer o que você pode fazer ou não pode. Mas agora, se eu for funcionário, eu dou a vocês o poder de controlar o meu discurso. Aí é a questão: por quê? Quem quer ouvir coisa que incomoda? Ninguém quer. Quer ver um negócio? Se você não se alimenta bem, só de alguém falar que você come besteira, tu já fica chateado. Imagina um pregador dizendo que tu está fazendo lambança. Ninguém quer ouvir isso. Entendeu? Por exemplo, o camarada, digamos, por exemplo,
Vou pegar uma coisa que é meio comum na maioria das igrejas, não é uma peculiaridade de uma igreja ou outra, mas na maioria das igrejas é comum o quê? O pessoal quer cantar, mas não quer ir para a escola bíblica, né? Quer cantar, mas não quer ir para a reunião de oração. E aí, vamos e venhamos. Por exemplo, se você tiver numa igreja que o pessoal realmente quer fazer o que é certo, levanta a mão para o céu e dê glória a Deus, porque não é comum isso. Mas, por exemplo, até porque se a igreja for certinha, não precisa de pastor, né? Então, se ela precisa de pastor, é porque algum problema ela vai ter para você resolver. E nesse caso, não tem como, não tem como. Quem acha que é só ganhar meia no dia do pastor, tá por fora. E aí, nesse caso, por exemplo, o que acontece? Você, de repente, vai estar lidando com a seguinte situação. Ah, beleza, você diz que ama Deus, né? Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é aquilo outro. Por que você não vem estudar sobre esse Deus? Por que você não vem aprender sobre esse Deus? Deus é isso e aquilo outro, né? Por que você não vem buscar esse Deus com seus irmãos? Você diz que você só faz a vontade do Senhor, né? A vontade do Senhor é que você frequente a comunidade com os seus irmãos. Por que você não vem? Por que você só vem nos dias especiais? Por que você só vem no dia que você prega? Por que você não vem no dia de ouvir? Por que você só vem no dia que seu filho canta? Por que você não vem no dia que outra pessoa canta? Ou seja, então, não vem dizer que você é servo. E se você é servo, você é seu servo, mas não de Deus. Aí eu pergunto, quem quer escutar isso? Ninguém. Só que alguém tem que dizer. Alguém tem que dizer. Aí o que acontece? Por exemplo, por isso que a porta é o quê? A porta não é larga. O caminho é espaçoso. Aí você quer ser o quê? Você quer ser um empresário religioso, um empreendedor que bota a mão no negócio e faz o negócio crescer? Beleza. Agora, a questão é que quando chegar naquele dia, você vai responder a Deus pelo que você fez. Entende? Esse é o negócio. Você fez da sua igreja, né, um centro de convenções para dar palestra motivacional, para botar o pessoal para cima, e aí o pessoal enche a casa de dinheiro e enche a casa de frequentador, beleza. Agora, você está querendo ajudar pessoas a serem parecidas com Jesus? Pastor, aí é outra situação. Vamos supor que a esposa de um... Olha o Pentateuco aí, mas vai. Eu estou vendo. Aí, nesse caso, né, a gente, por exemplo, vai observar, né, que essa situação, né, essa situação toda que a gente está vendo aqui, né, ela por exemplo, que a gente, para fechar, né, o bloco, por causa dessa ideia mestra, né, de fazer o que é reto ou fazer o que é errado aos olhos do Senhor, né, essa é a ideia que vai dirigindo toda a obra do escritor deuteronomista. A gente vai fechar o bloco porque já ficou um vídeo de 28 minutos e aí a gente vai continuar no próximo vídeo.